E aí, vocês estão aí? Estão vendo? Estão estudando? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempo cirúrgico. Tá? E que doideira é essa? O que é esse tempo cirúrgico? Tá? Tempo cirúrgico nada mais é do que uma forma de estar organizando o desenvolvimento da cirurgia, organizando a condição da realização do processo cirúrgico para atender adequadamente a questão do uso dos materiais, do uso dos equipamentos e, claro, seguindo aí o passo a passo do procedimento operatório. E com base nisso, e com base nesse desenvolver, é que nós temos a caracterização de 4 processos essenciais no que diz respeito à cirurgia. E é com base nisso que a gente vai estar falando sobre esses tempos cirúrgicos. Porque tempo operatório, tempo cirúrgico, quando a gente fala dele, nada mais é, tá, de uma forma até bem tranquila, uma sequência de 4 procedimentos, de 4 passos que vão ser seguidos aí pelo próprio cirurgião durante o ato operatório, ou seja, são 4 etapas que se surgem. Só que com um detalhe importante, tá? Não quer dizer que são 4 etapas que todo mundo vai chegar na sala cirúrgica. Gente, vamos lá, vamos começar a cirurgia. Primeira etapa, agora vamos lá, segunda etapa, terceira. Não é assim, tá? Não é algo, como é que eu posso dizer? Não é algo marcado pela questão de cronômetro, pela questão de desenvolver a cirurgia. Todo mundo, troca a equipe, agora é outra etapa. Não é isso. Mas são passos que vão se desenvolvendo e dentro desses passos eles existem basicamente para ajudar na organização dos instrumentais, para ajudar na organização dos instrumentos cirúrgicos. Mas eles são procedimentos sequenciais, são procedimentos dinâmicos. Quando a gente fala de tempo operatório, é um tempo dinâmico de realização da cirurgia. O que são esses processos? Diérese, tá? Que é o processo ali de corte, é o processo de dissecção. Hemostasia, que é a questão de um controle hemorrágico, um controle de sangramento. A cirurgia propriamente dita, o procedimento cirúrgico propriamente estabelecido. E claro, síntese. A sutura, o fechamento, a interrupção ali da área de abertura. Então é feita a sutura do local. De uma forma geral, as cirurgias são feitas dentro desses 4 tempos básicos, o que eu falei com vocês, e algumas vezes, apenas um tempo cirúrgico ele pode estar presente, como na abertura de um abscesso ou na própria sutura de um corte, que pode ter acontecido. Então, na verdade, quando a gente fala de organizar os 4 tempos, mas pode ser que a pessoa chegou com um corte lá que eu vou fazer só a sutura, porque já passou pelos outros processos. Então, existe essa possibilidade. Não quer dizer que toda e qualquer cirurgia eu tenho que seguir esses passos, não. Eu tenho que seguir essa atenção, não. Então, pode ter essa variação, pode ter essa mudança. Diérese, tá? É o tempo que a gente trabalha, é o tempo cirúrgico para separar os planos anatômicos, para separar tecidos, ou seja, diérese é o que vai fazer com que haja aí uma abordagem, uma entrada. É através da diérese que eu vou ter um caminho para chegar ali, tá, ao meu tecido, para chegar ao meu órgão, para chegar lá dentro da cavidade. É através da diérese que vai acontecer a divisão, é através da diérese que vai acontecer o corte, que vai acontecer a separação. É através da diérese, tá, que nós vamos ter ali uma ruptura do tecido normal para que haja a entrada dentro do corpo, dentro dos tecidos. Diérese ela pode ser mecânica, quando se utiliza aí algum instrumento cortante. Qual que é mais usado? Exemplo, simples, tranquilo. Isso, bisturi, viu? Você lembra. Ou pode ser física, quando utiliza aí algum recurso especial, alguma forma de energia para facilitar, como por exemplo a eletricidade. O bisturi elétrico vai utilizar a eletricidade para fazer a dissecção, para fazer essa divisão, ou melhor dizendo, para fazer a diérese. Ele vai usar a eletricidade. A diérese mecânica, tá, esse corte com instrumental mecânico, pode ser por punção,
E aí vai ser usada uma agulha, vai ser usado um trocáter para drenar líquido, para colocar fragmentos de tecido, para realizar uma cirurgia por vídeo, por exemplo, tá? Como aqui existem os trocáteres de inserção na estrutura de abdômen, uma agulha para fazer inserção direto no local, para dar um acesso à região interna corporal. Pode ser feita com o uso de lâminas de bisturi, através da secção, onde vai ser feito um corte, onde vai ser feita uma divisão, com o uso, claro, aí de um material cortante. Aí vai usar um bisturi, uma tesoura, vai usar uma lâmina para fazer a segmentação do tecido. Vai cortar, vai segmentar o tecido. E aqui nós temos exemplos de lâminas de bisturi. Exemplos, claro que existem vários tamanhos, existem vários tipos, tá? Existem vários exemplos diferentes. Esse aqui é um. Tá? E aí você fica, nossa, uma lâmina de bisturi. Só um minuto, eu volto. Tá? E aí vocês vão falar assim, nossa, que trem, meu Deus do céu. Tá? Aqui, ó. Exemplo. Exemplo. Tá aqui, ó. Lâmina de bisturi. Tá aqui, ó, na minha mãozinha. Aqui, ó, um cabo de bisturi, essa parte branca. E a lâmina tá aqui, ó. A lâmina aqui bonitinha, encaixada no cabo. Tá lá, ó. Certinho, bonitinho. Igual aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, ela aqui, ó. Piquitita, número 15. Tá bonitona. Tá aqui, ó. Encaixadinha no cabo. Então aqui é um exemplo de um bisturizinho. Aqui a lâmina. Então às vezes a gente olha no desenho e fala, nossa, que lâmina gigante, meu Deus do céu, um facão. Não é nada aqui, ó. É um tuquinho. Mas é um tuquinho extremamente amolado, muito amolado. Então, nós temos ali possibilidade de fazer diérese de secção. Tesouras que podem ser utilizadas, tesouras de ponta ou tesouras, tá, com curvatura, ponta romba, ou seja, ponta curva. Diérese mecânica pode ser por dilatação, quando faz ali o aumento do diâmetro de estrutura, através de dilatador específico, vai abrir o local. Pode ser feita divulsão através da diérese mecânica, quando faz o afastamento sem cortar. Vai simplesmente afastar, vai simplesmente abrir o local, afastador, tesourinha, para dar o acesso à região. Você não vai cortando, você vai afastando, vai abrindo. Pode ser diérese física, na característica do corte acontecer de forma térmica, quando se vai utilizar o calor, quando se vai trabalhar com a energia elétrica, como é o caso do bisturi elétrico, que ele vai cortando com a eletricidade, com o calor, abrindo o tecido diretamente. É uma possibilidade quando se trabalha aí no processo da diérese com bisturi elétrico. E aqui o bisturi elétrico propriamente dito, os pedais para a realização dos procedimentos, a condução da sua ponta, onde vai ser feita a conexão da lâmina para fazer o corte. E aqui, claro, o equipamento, o dispositivo que vai controlar essa descarga elétrica para realizar o uso na diérese. Pode acontecer diérese física por crioterapia, que é a questão do uso da temperatura muito baixa com um resfriamento brusco, um resfriamento muito intenso do local, um resfriamento muito grande, tá? Usando principalmente nitrogênio líquido no local para realizar esse resfriamento. E pode ser feita diérese física por laser. É uma outra possibilidade, onde existe um feixe de radiação que vai ser empregado, de alta potência, sendo utilizado principalmente o de gás carbônico, laser de CO2, que vai ser absorvido pela água do tecido humano. Então é outra forma de realizar diérese, é outra forma de realizar a primeira etapa, o primeiro tempo, essa parte do corte. É uma possibilidade. Pode ser mecânico ou físico, hein? Depende do cirurgião, depende da necessidade do procedimento. É o cirurgião que vai definir o que ele vai fazer e como ele vai. Seguindo a diérese, cortou, aí vem hemostasia. Por que hemostasia? Por que hemostasia? Hemo de sangue e estasis, ou hemostasia, deter o sangramento, deter a hemorragia, ou seja, impedir que ocorra uma saída excessiva de sangue.
impedir um fluxo muito grande, impedir uma perda sanguínea. Por isso que vem hemostasia. É um processo em que será desenvolvido, é um processo que vai aí interromper, que vai prevenir uma hemorragia, vai interromper um sangramento, vai deter esse fluxo sanguíneo muito grande originário desse corte. Pode ser uma hemostasia aí temporária, pode ser definitiva, pode ser hemostasia preventiva, ou até mesmo corretiva, está acontecendo, então vai. Depende da condição. Quando ela for prévia, quando ela for preventiva, ou até mesmo uma hemostasia pré-operatória, que vai estar acontecendo aí antes do procedimento, ela é com medicações, que é baseado aí na própria característica do risco cirúrgico, na avaliação do paciente, ou pode ser uma hemostasia trabalhada ali, por exemplo, de forma cirúrgica, para diminuir um pouquinho a perda, diminuir um pouquinho ali o processo hemorrágico, para prevenir que se desenvolva. E pode ser utilizado em um torniquete pneumático, faixa de Smart, que é o quê? Um dispositivo, torniquete pneumático, que vai ser colocado no local e vai ser feita a pressurização desse equipamento. Vocês lembram do manguito para ferir pressão arterial? É o mesmo processo. Só que a diferença é que uma máquina vai controlar essa pressão e vai mantê-lo inflado. Vai permanecer com ele cheio durante o procedimento para impedir um fluxo sanguíneo, para interromper o fluxo para o local. Ou faixa de Smart, como por exemplo, está aqui no membro inferior do paciente e a faixa colocada para impedir que haja uma perda excessiva de sangue a partir do procedimento que vai ser feito. É uma possibilidade. Hemostasia temporária pode ser feita aí durante a intervenção, será desenvolvida para impedir, para deter, o nome dela é temporário, temporariamente, um fluxo de sangue para o local. Então vai interromper o fluxo de sangue naquela região temporariamente, fazendo o quê? Compressão, com pinças, com medicações, com o uso de hemostáticos. Então vai pegar, por exemplo, sei lá, uma artériazinha, vai pegar uma pinça e clampar, fechar aquela artériazinha, para deter o sangramento naquela região por um período de tempo, enquanto está acontecendo a cirurgia propriamente dita. Mas pode ser uma hemostasia definitiva, onde o vaso sanguíneo ele vai ser ocluído, onde o vaso sanguíneo vai ser fechado em caráter permanente. É feita a sutura, usa-se bisturi, eletrocoagulação, laqueadura, uso de hemostático, ou seja, vai interromper, vai pegar aquela artériazinha, ó, não tem mais, ó, sutura, fecha, para não ter mais o sangramento, para não ter mais essa perda sanguínea que pode estar acontecendo. A cirurgia propriamente dita é o procedimento, é o desenvolvimento dela, não tem como fugir disso. É a cirurgia, é para que vai ser feita. Onde é feito o procedimento, onde é feito o tratamento, onde é feita a retirada do órgão, a sutura do órgão, seja lá o que for, é o momento em que o cirurgião faz a intervenção no órgão, faz a intervenção no tecido, claro, buscando realizar o diagnóstico, buscando aí resolver alguma alteração, alguma intercorrência, controlando algum processo, reconstituindo uma área e até mesmo deixando e favorecendo o retorno dessa área para a condição mais fisiológica possível. Ou seja, quando a gente falar aí da cirurgia propriamente dita, é o procedimento, é a razão dele fazer, é a razão dele estar acontecendo. E aí, claro, o cirurgião trabalha em cima disso para desenvolver o processo, ou seja, fez a diérese, fez a hemostasia e aí deu acesso ao tecido. Acontece a cirurgia toda, acontece o procedimento que vai ser feito, seja lá qual for. E assim que acaba essa parte da cirurgia, acaba esse processo, aí vem o quê? Síntese. Aproximação. Síntese vai fazer a adaptação das bordas, vai fazer a junção dessas bordas, vai unir as bordas da lesão. Quando a gente fala de síntese, nós vamos unir novamente para quê mesmo? Não é para costurar, é para suturar.
É pra ficar bonitinho, então fala termo técnico, nada de costura. O que é costura? Aqui a gente não costura roupa, nós suturamos. É feita a sutura do local. A finalidade da síntese nada mais é do que estabelecer aí a proximidade das bordas para facilitar o processo de cicatrização. Síntese é a união dos tecidos, é a junção ali, ó, bonitinho. O resultado da síntese, ele será melhor, isso é importante. O bom resultado da síntese. Quanto melhor for a síntese, significa que mais anatômica e melhor foi a diérese. Se for uma diérese bem feita, a síntese será perfeita. Se for uma diérese toda avacaiada, a síntese será toda avacaiada. É mais ou menos por aí. Tá? Então, quanto melhor for a síntese, vai depender do processo de separação, vai depender diretamente da diérese. Síntese pode ser temporária, quando precisa remover o fio. Quando o fio cirúrgico ele tem que ser retirado depois que for feito o fechamento, depois que for feita a aderência das bordas da ferida. Aí faz a remoção, faz a retirada. Agora, a síntese ela pode ser definitiva. A síntese ela pode ser permanente quando o fio não é retirado, quando o fio não é removido. Eles vão permanecer no local, eles vão ficar ali na região, sejam encapsulados, sejam absorvidos, mas eles vão permanecer. Normalmente, quando ocorre o processo da síntese interna no paciente, é feito uso de algum tipo de fio bioabsorvível, ou também podendo serem utilizados grampos metálicos para permanência dentro do paciente, para que não haja sua retirada, sua remoção. Agora, a síntese externa, ela é removida sim, posteriormente. E aqui, após a verificação, após a junção do procedimento, a colocação de volta do órgão na posição anatômica correta, a verificação da área onde vai ser feito ali o processo, é que começa a se desenvolver a síntese. Sempre iniciando da parte mais interna, da borda mais interna, para a borda mais externa. Sempre começando a síntese da parte mais interna do tecido para chegar no rebordo externo. Sempre indo aqui, ó, a parte interna todinha já foi feita a síntese, para se fazer agora dessa parte externa, para se desenvolver a técnica de síntese externamente. Agora, qual é o tipo de técnica que vai ser utilizada, qual é a forma que vai ser empregada para fazer a síntese, qual que é o tipo de síntese que vai ser empregada, isso vai depender do cirurgião. Tá? Não tem nada, a gente não pode simplesmente falar assim, eu quero que faça. Não quer. O cirurgião é que vai definir. Ele é que vai escolher o processo. Ele é que vai caracterizar a síntese. E quanto melhor for a diérese, melhor será a síntese. Turminha, um abraço e até mais!